Fala, Life! Estamos de volta! Uhul! Você que tava com saudade. Só que assim, não estamos só de volta, a gente tá em grande estilo, querido. Porque a gente não é fraco, não. Primeiramente, valeu por todo o esforço de cada um de vocês na compra dessas belezinhas. Agora vocês estão ouvindo lindamente. E depois, queridos, porque nós temos aqui, para a volta, a presença do grande teólogo. Meu Web Deus Venga. do céu, vem embora. Grande teólogo. Agora você viu, né? Jogou no seu peito, cara. Eu você agora. Olha, Web, seja muito bem-vindo aqui no nosso quadro Fala Life. Você fique à vontade, literalmente, tá? A casa é sua e a plateia é sua, então... Plateia. Isso! Já peço perdão pela minha voz, que eu tô com alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Mas eu acho que é puberdade, não tenho certeza. Então a voz tá falhando, assim. Dizem que acontece na minha idade. Assim, a nossa conversa hoje vai ser um tema que às vezes causa um pouco de susto, mas não. Imanência e transcendência de Deus. Que é isso? Web, não podemos escrever assim. Como nós podemos escrever, então? O que seria isso? Muito legal. São duas palavras bem difíceis, né? Porque para quem não tá acostumado com teologia, com essas linguagens técnicas, né? O que nem é tão técnico assim. Na verdade, são só termos, expressões que a gente não é acostumado a ouvir dentro da igreja. Exato. Falar, nossa, a imanência de Deus é incrível. Nossa, como Deus é um Deus transcendente. Né, parece até uma conversa meio nova era quando fala de transcendente. Né? Verdade. Deus é transcendente, já imagina um monte de triângulo, Deus no meio assim. Cálculo louco, né? É, tipo isso. Mas imanência fala da proximidade de Deus, de algo que é tangível, que você pode tocar, que você pode alcançar, você pode experimentar, como o que nós estamos fazendo aqui. Nós podemos nos ver, nos tocar, nos relacionar, ouvir uns aos outros. Essa proximidade é a imanência. A transcendência de Deus fala a respeito de como Deus é maior, ou eu poderia dizer até como Deus não cabe naquilo que nós calculamos como espaço, tempo e o sentido da criação, o tamanho da criação. Sim. Basicamente é isso. Então, quão grande Deus é e quão próximo Deus está. Basicamente, imanência e transcendência. Absurdo, né? Que causa um bug total. Né? Assim, o legal de pensar nisso é que deveria ser óbvio, mas a gente realmente não faz esses cálculos de obviedade de Deus. Que Deus é um ser próximo. Na verdade, alguns até acreditam num Deus criador, mas não acreditam num Deus ativo e próximo. Então, eles vão dizer que Deus... Vive num dilema, né? Na verdade, eles acreditam que Deus... o teísmo, ele vai dizer que Deus criou o universo, criou todas as coisas, mas saiu fora. Então, é só um Deus transcendente, mas não imanente. Exatamente. É o Deus que colocou tudo em ação e falou assim, valeu, partiu, vou criar outro universo ali. Quem sabe um dia a gente se encontra. Mas o que a Bíblia diz é que ele é um Deus de perto. Eu amo a visão de Isaías, que quando ele tem a revelação de Deus, ali é expressado muito bem essa ideia de Deus ser um Deus grande, um Deus diferente da criação, mas ao mesmo tempo um Deus próximo, quando ele fala que a declaração dos seres ao redor de Deus é de que ele é santo, santo, santo. A terra está cheia da glória de Deus, da sua glória. Então o santo, santo, santo fala da verdade de que Deus é separado da criação. Então, imagina isso. Deus criou todas as coisas. Então, se ele criou todas as coisas, nada existe fora dele. Certo? Se ele criou todas as coisas, só ele é Deus, só ele é criador. Tudo é criatura, ele é criador. Sabe essa ideia de que Deus tem oponente?
Deus tem inimigo? Pode ter uma grande... Ou então aquela ideia de o diabo é o equivalente das trevas de Deus? Não existe isso. Porque existe um abismo infinito entre a criatura e o Criador. O diabo é criatura. E ele é tão criatura que quando Cristo voltar, ele nem vai se sujar as mãos para prender Satanás, ele vai mandar um anjo. Né? Tipo, é injusto pensar assim. É a última pregação da Ion. Olha aí. Olha a propaganda, você que ainda não se inscreveu. Então, o Isaías, ele fala sobre essa santidade, santo, 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 Deus sendo conhecido como um ser que não pertence ao lugar onde ele está. Então imagina que não somente nós desejamos conhecer Deus, mas os anjos que estão mais próximos do trono estão desejosos de entender até assim as propriedades do ser que está sentado num trono que ele mesmo criou, que ele mesmo, eu gosto de pensar em Deus como, não é que eu gosto de pensar como se eu estivesse inventando isso, né? Mas o que nós vamos entender a respeito de Deus é que se Deus criou todas as coisas, ao se assentar num trono criado por ele, um lugar físico, é como se Deus estivesse se velando de quem ele realmente é, para que ele pudesse sentar-se numa cadeira que ele criou debaixo de num céu, que a Bíblia vai dizer que existem o céu dos céus. Então, lá no mais alto e sublime trono, existe um céu. Então, Deus se colocou dentro da criação que ele mesmo criou, mas ele mesmo não é limitado pela criação que ele mesmo criou. Genial. Sabe? Então, desculpa, só concluindo. Santo, 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 separado, criador, mas a terra está cheia da sua glória. Olha essa beleza. Quer dizer, ele é muito maior do que a criação inteira, mas ele preenche todas as coisas. Ele está ativo e presente em todas as coisas. É isso que é. Eu acho legal incrível. um lance porque tem várias pessoas que entram no extremismo de tudo, né? Então, que nem você falou em relação ao deísmo, que Deus, o cara vai falar que Deus é tão transcendente que ele não interfere em nada. Mas tem o oposto de pessoas que vão falar que não, Deus ele é tão imanente que eu me sinto igual a ele, e se coloca... Somos iguais. Exatamente. Então, eu acho que é legal tomar cuidado com esse lance, né? Isso é uma das coisas que você aprende, que ao lidar com Deus transcendente, você descobre que você precisa se relacionar com Ele como tal. Você não vê os seres viventes, por exemplo, que são os mais próximos do trono, lidando com Deus com igualdade, né? Ou questionando Deus a respeito das suas coisas. Eu gosto de dizer que Deus não é o nosso chapa, né? Ele não é o nosso parça. A gente acha que é legal usar esse tipo de linguagem, mas a verdade é que se nós entendêssemos a grandeza de Deus, nós entenderíamos a nossa pequenez. Então nós não ousaríamos desonrar a qualidade de Deus, utilizando de palavras tão simples, né? Os seres viventes, os anjos, eles dizem santo porque, tipo assim, é como se eles estivessem dizendo: você não é como nós, você não é daqui, você é separado, você é diferente, você qualitativamente, materialmente, nada em você foi criado como todo o resto que nós estamos vendo foi. Existe eternamente. Né? Exato. E esse lance da proximidade de Deus deveria gerar em nós temor, né? Exato. Temor absoluto, zelo por quem ele é, zelo por tudo que ele faz. Tem muita gente que vive num paradigma de tipo, chamo Deus de você, eu chamo Deus de Senhor. Porque no meu tempo, Deus era um Deus distante. É um Deus distante. Não me atrevo a chamar ele de você. Sim. Não porque eu chamaria ele hoje de você. Eu acho que... O que é isso na sua vida? É ótimo falar sobre isso, porque eu acho uma discussão meio boba. Você, tu, ti, Senhor. Porque o Senhor da Bíblia que tá falando não é uma questão de qual que é? Me ajuda, é pronome de tratamento. Não é um pronome de tratamento. O Senhor ali é um título.
Entendeu? Vamos colocar, é muito mais relacionado ao fato de ele ser dono de todas as coisas. Senhor escravo, né? Não, exato. Não é senhor de velhinho, de ancião de dias. Deus Todo-Poderoso é chamado de ancião de dias, por Daniel. Mas ele não é chamado de senhor por ser um velhinho. Então, quando nós estamos falando a respeito de você ou senhor, se fosse assim, nós deveríamos usar as mesmas palavras do hebraico para chegar perto de como Deus era chamado pelos judeus na antiguidade. Entendeu? Quando eles começaram a falar de Deus em grego, eles já estavam errados. Então, a troca de tu para você, ela é muito natural e normal. Senão a gente estaria falando de ó Senhor, quando vós me ser, né? Quando vós me ser é bom para criar. Não faz sentido, entendeu? Agora, o Senhor tem a ver com o respeito com aquele que é dono, com aquele que tem a posse, com aquele que tem a dignidade, a qualidade de adoração de Deus, de ser fonte de vida, né? Não de tratamento. A senhora, o senhor, não é isso. Mas hoje, como assim, muito relevante a gente falar sobre paternidade de Deus, eu acho que quando se prega sobre a paternidade de Deus, é que isso também buga um pouco, porque um Deus Pai tão próximo, mas tão Senhor, e muita gente, eu creio que perde muito a mão nesse momento. Legal. Se a gente entender que Deus não é só o nosso Pai, Ele é Deus Pai, a gente consegue lidar com Ele de maneira correta. Porque às vezes a gente lidar com Deus como sendo só Deus. Então eu não tenho proximidade a esse Deus, né? Porque ele tá lá no alto e sublime trono onde eu não posso chegar. Outros já vão falar com Deus como, meu paizinho, meu papai. Ai, deixa eu sentar no seu colo, colocar os meus pés no seu sapato e arrastar. Enfim, mas não é nesse tipo de intimidade, porque se a comparação for simplesmente de pai com pai, todos nós estamos lascados, porque por melhor pai que nós temos aqui na Terra, ainda assim ele não se compara com aquilo que a paternidade de Deus está tentando transmitir para a humanidade no seu cuidado, em ser fonte de vida, em ser fonte de salvação, em ser cuidadoso, provedor, né? Deus conhece o nosso futuro. Eu como pai, eu não conheço o futuro dos meus filhos. Mesmo assim, eu tento olhar para a paternidade de Deus e aprender que eu não devo lidar com os meus filhos como eles são ou como estão no presente, mas eu lido com os meus filhos como eles serão no futuro. E não sei se você já percebeu, é assim que Deus faz com a gente, né? Ele nos chama de belo, mesmo a gente sendo terrível. Ele nos chama de amado, mesmo a gente sendo terrível, né? Um caos. E ele fala assim, você é minha noiva santa, pura, imaculada. E a gente olha pra gente e fala, não somos, não. Né? Por quê? Porque ele tá tratando com a gente hoje como ele conhece que nós nos tornaremos. Isso é um tipo de paternidade que nós não temos na Terra hoje, entende? Eu acho muito da hora isso, porque a gente pega esse assunto e ele linka com tudo. Então é esse Deus transcendente, todo-poderoso, mas que é pai e já conhece nosso futuro, todas as coisas. Então uma dúvida muito ativa que eu vejo, é uma pergunta muito boba, mas eu queria que você explicasse. Criou Deus os céus e a terra. Onde ele estava antes? Eu vi você falar isso e eu fiquei de boca aberta. Eu falei, meu Deus, você vai ter que falar isso hoje. Eu não lembro o que eu disse a respeito disso. Mas o que eu diria pra você hoje é que Deus estava completo e satisfeito em si mesmo. É lá que ele estava. Ele não tinha necessidades, ele não tinha furos nem falhas. Ele existia perfeitamente em si mesmo, na unidade da Trindade, tendo prazer em si mesmo. Mas um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na unidade perfeita da Trindade, eles desejaram criar todas as coisas para o seu próprio prazer, para que o que ele criou encontrasse prazer nele como seu Criador de volta.
Deus não precisava criar nada. Ele ainda não precisa de nós, para aqueles que acham que Deus precisa da gente para qualquer coisa. Ele não precisa. Pra terminar um plano. Ele deseja, ele quer, ele criou todas as coisas para o seu bel prazer. Porque ele pode. Ele é Deus, ele é o único que é Deus. Qualquer outro ser criado já não é Deus. Não transcendente já não é Deus. Não onipresente não é Deus. Ninguém, nada pode fazer isso, só ele. Olha, anota tudo isso, gente. Anota. Escreve, volta, anota, assiste de porque novo. Só lembrei agora a respeito da transcendência, da imanência. Em Jeremias 23, ele fala sobre Deus falando por meio do profeta. Ele fala assim: por acaso não sou eu? Por acaso sou eu apenas um Deus de perto? Não sou eu também um Deus de longe? Questionando assim, por que vocês acham que só quando eu curo vocês é que eu sou Deus? E quando eu não curo, eu deixo de ser Deus? Aí ele termina falando assim, por acaso vocês não entendem que sou eu que preencho ou encho com a minha glória os céus e a terra? Uau. Tipo assim, Lindo. você entende que não tem pra onde ir, não tem onde eu não estou, e se existe... se você chegar no final da criação, talvez seja o começo de mim. Cara, isso é lindo. E o legal é que na mais profunda escuridão do espaço, lá ainda, Deus está 100% presente. Uau. Ele não está só próximo da Terra, ele está próximo de todas. De todas as coisas. Gente, olha, de verdade, se você ficou agora com aquele gostinho de quero mais, é exatamente isso que a gente vai deixar pra você. Eu quero que você continue acompanhando o Fala Life. Se você tem alguma pergunta, algum comentário pra deixar, põe aí que a gente vai pedir pro Web fazer a gentileza de depois responder vocês. E se você quer mais, você se inscreva na Ion. Ion School. Ó, por ionschool.com. favor, procura. Onde que eles podem te encontrar? No Instagram, Webvenga, ou na nossa escola de teologia, Ion School, A-I-O-N, Ion School, ou no Instagram da nossa igreja, que tá começando agora, lá em Varginha, Imago Dei. Aí, galera, olha, agora vocês já estão com tudo aí pra vocês não perderem mais nada. Gente, espero vocês no próximo Fala Life. Web, muito obrigada por tudo que você dividiu aqui com a gente. Obrigado por me receber, gente. Prazer foi tudo nosso. A linda esposa dele que ele se encontra. Olha, não esquece de curtir, compartilhar. Desce o dedo no like, por galerinha. Favor. Compartilha o vídeo. Estamos esperando vocês. Valeu. Beijo, Tchau, beijo. gente. Até o Tamo próximo junto, Fala povo. Life.